Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. O nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 7, verso 23, que diz: Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Para essa lição de número 7, o mundo é destruído pelo dilúvio, nós temos aí apresentado para vocês o nosso esboço com uma introdução e os nossos 3 tópicos, sendo o primeiro, preparativos finais para o dilúvio, o segundo, o fim é chegado, e terceiro, a extensão da destruição causada pelo dilúvio e, por fim, a nossa conclusão. Já entro com vocês, logo na introdução, para apresentar aqui para vocês, conforme havia sido anunciado a Noé e testemunhado aquela geração durante os dias em que a arca era construída, chegava o tempo designado por Deus para destruir aquele mundo antigo pelas águas do dilúvio. Ao mesmo tempo em que esse evento representa o juízo divino contra todos os ímpios e pecadores daquela geração, levados pelas águas, também revela a salvação de Deus reservada para aquele que achou graça aos seus olhos, como Noé, para ser preservado no interior da arca e com ele e por causa dele toda a sua família e todos os seres viventes a partir dos quais o mundo seria novamente povoado após aquela destruição. Você pode perceber, professor, que dentro da nossa introdução já está como subentendido aqui para nós os nossos 3 tópicos, os nossos 3 principais assuntos que nós precisamos recapitular, que existiam naquela época 2 gerações, uma geração de chamado, a geração do povo de Deus, os filhos de Deus, que era a geração de Sete, e também presente a geração de Caim, conhecido como filho dos homens. Já expliquei isso para vocês na aula anterior. A multidão de pessoas agora existentes, e a impiedade toma conta, então o Senhor agora vai tomar a providência de trazer o juízo sobre o mundo de então. Sempre lembrando que nós estamos olhando para o texto de Gênesis e enxergando a figura ou aquilo que Deus ele está mostrando, que no final de todas as coisas Deus vai realizar. Ou seja, o juízo sobre os homens ímpios. E, ao mesmo tempo, também mostrando que ele salvará uma geração de homens que resolveram andar em sua presença. E o exemplo ficou aqui com Noé, que vai ser preservado no interior de uma arca, que também é a figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com esta visão
enxergando, tendo esse panorama geral, nós vamos seguir aqui com a nossa lição. Na tela nós temos aí preparativos finais para o dilúvio. Primeiro tópico, e eu vou fazer a leitura então do nosso primeiro parágrafo e trazer algumas considerações baseadas nesse nosso material de classe. Mas leiamos. Se considerarmos que Noé tinha cerca de 500 anos quando recebeu a revelação acerca do dilúvio e foi incumbido de construir a arca à luz de que ele era da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, podemos entender por que o apóstolo Pedro afirma que a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. O mundo não seria destruído em questão de dias, de semana, meses ou ano, mas ao cabo de aproximadamente 100 anos, tempo durante o qual aquela geração teria recebido testemunho suficiente acerca da destruição que se aproximava, seja através da pregação do patriarca, seja pelo testemunho da sua piedade e perseverança em construir a arca. Muito bem, eu quero aproveitar essa lâmina que nós temos aqui no nosso slide para fazer algumas observações. Preste bem atenção na primeira linha do parágrafo que eu fiz a leitura. Considerarmos. Então, o que nós estamos colocando aqui é uma consideração a respeito da idade aqui de Noé, e então também com o tempo que provavelmente ele tenha recebido aí a revelação a respeito do dilúvio, e também ao mesmo tempo que foi incumbido de construir a arca. Então Noé tinha aproximadamente 500 anos, tá bom? Então é essa a ideia que nós trazemos aqui para vocês. Muito bem, e na idade de 600 anos, quando realmente veio o dilúvio, isso está implícito, implícito não, está explícito no texto, a idade de 600 anos de Noé, tá bom? Aí nós então depreendemos aqui que esteja dentro desses 100 anos, aproximadamente dentro de 100 anos, que veio então aí Noé a receber, e foi o período que ele teve para a construção desta arca. Ou seja, nesse período aí, além do povo estar vendo a construção dessa arca, mas também antes disso já contavam com o testemunho de Noé, tá bom? Nós temos que a vida de Noé foi uma vida de pregação, primeiro do seu testemunho, posto que Noé, ele andou com Deus, de modo que agradou o Senhor, porque andava por fé, e também agora através da obediência a algo que Deus lhe falara, e que ele, mesmo não enxergando, ele creu e obedeceu, se colocou a construir aquela arca, da qual Deus havia lhe dado até as dimensões, e então obedeceu o Senhor, e ele, pelo seu testemunho, um homem piedoso e um homem perseverante em obedecer ao Senhor. Aí nesse mesmo parágrafo, nessa segunda parte agora, nós lemos: em outras palavras, aquela geração já passível do castigo divino, pelo caminho corrompido que levava sobre a terra, ao rejeitarem ou desacreditarem no juízo vindouro, não se arrependendo dos seus pecados, mas continuando a viver indiferentemente segundo as suas paixões, ficariam de exemplo para a posteridade, pois seriam levados subitamente pelas águas do dilúvio, como serão aqueles que não forem achados vigilantes e desembaraçados dos cuidados desta vida, quando da vinda
do Senhor Jesus. E aí nós temos algumas referências aqui para conferirmos que nós vamos fazer. Mas antes de fazer as observações do texto de referência aqui para nós, é considerarmos que aquela geração já estava totalmente corrompida, como visto na aula anterior. Até mesmo a geração de Sete já haviam se misturado com as de Caim, enfim, se afastando cada vez mais da presença de Deus diante da face do Senhor. E Noé agora, na sua época, na sua oportunidade, está pregando, está demonstrando ali que ainda dá tempo para o arrependimento e ao mesmo tempo que anuncia o juízo. No entanto, aquela geração não está dando crédito para aquilo que Noé está anunciando. Não tem o mesmo privilégio que Noé tinha. Noé tinha fé, é por isso que obedeceu. Porém, aquele povo daquela época não estava muito bem querendo a respeito de fé e obediência à palavra de Deus. Esse negócio de juízo aí é balela, é coisa de pregador, é coisa dos homens aí que ficam falando, e assim essa geração não dá crédito para aquilo que está sendo pregado. Então agora sim, eu quero fazer a leitura da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, e o versículo de número 20, que é a nossa primeira referência, e eu leio da seguinte forma: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. O Senhor, na sua paciência, ia ali tolerando a impiedade, aqueles homens pecadores, porém estava dando ali para eles o aviso de que o juízo chegaria, de que eles iriam colher o fruto daquela semente que eles estavam plantando. Então, enquanto Noé está aí preparando a arca, está também preparando a salvação, preparando também com isso o juízo daquele mundo, daquela época. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, agora o verso de número 5, e não perdoou, ou seja, Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ou seja, de tudo aquilo que Deus ele vai realizar e Deus vai fazer, sempre Deus está avisando, para que depois não venham as pessoas a alegar desconhecimento daquilo que Deus ele fez ou Deus realizou. Então, o fato de, como nós estamos propondo aqui, arredondando 100 anos, que foi um período, estamos arredondando, pode ser um pouco menor esse tempo, mas arredondando aqui 100 anos em que Noé esteve construindo a arca, ali estava então sendo anunciado para aqueles homens que o juízo viria, de modo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia dizer que eles não foram avisados e que Deus ele foi injusto com eles, de forma alguma, tá bom? Deus, ele sempre justo. Ainda nesse primeiro tópico, preparativos finais para o dilúvio, no segundo parágrafo, está assim escrito: concluída a construção da arca, restava apenas que Noé e seus familiares entrassem, assim como os animais que o Senhor desejava preservar para o mundo que surgiria após o dilúvio. Notemos que Noé não precisaria sair a
caça desses animais, o que seria uma tarefa talvez até mais difícil do que a de construir a arca, pois o Senhor os traria até o patriarca e seus familiares para que os acomodassem no interior durante os 7 dias imediatamente seguintes à conclusão da arca. Então, conforme nós temos aí em Gênesis, no capítulo 7, o verso 4, o verso 9, e também em Gênesis, capítulo 6, e o verso de número 20, que está assim escrito: das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Ou seja, era uma ordem de Deus, e que os animais obedeceriam ao Senhor Deus, ao comando de Deus, e esses chegariam então para Noé. Ainda teria um prazo estipulado, 7 dias após a construção, seria esse prazo para que os animais fossem reunidos ali. Continuando na nossa leitura, notemos também que aqui se indica pela primeira vez a distinção entre animais limpos e impuros, e a necessidade de se conservá-los em maior número, sem dúvida, em razão do culto prestado pelos patriarcas, segundo o modelo divino, ilustrado na oferta sacrificial de Abel, assim como em vista do uso posterior dos animais limpos como alimento pelos descendentes de Noé, já numa antecipação ao propósito de Deus de ensinar a santificação ao seu povo. Como que o nosso Deus, ele é detalhista, como o nosso Deus, ele é cuidadoso, ele sempre visando os homens, aqui no caso de ter os animais limpos ou os animais puros, eles serem maior número. Primeiro porque depois eles serviriam para as ofertas, para o sacrifício e também para a alimentação. Então aí a necessidade de que estes fossem então preservados em maior número. Outro detalhe da leitura que nós aqui fizemos é que o Senhor, ele destruiria aqueles homens ímpios, o mundo de então, o Senhor traria o juízo, e já após isso, após o juízo, Deus já está pensando, digamos assim, preparando para um novo mundo, uma nova geração de homens, uma nova terra, com uma nova configuração. Também enxergamos aqui a figura do final de todas as coisas. Quando Jesus voltar, nós então teremos também novos céus e nova terra. Já observando esta lição que vai ficando para nós escrita e registrada. Uma coisa é aquilo que Deus estava falando através de Noé, estava o tempo passando, embora muitos ali começassem a imaginar, que isso, construindo essa arca, chuva, alagamento, dilúvio, como assim? Não vai acontecer. Porém, no finalzinho, conforme nós vamos caminhando aqui com a nossa lição, esses homens vão ficar certos de que tudo aquilo que Deus, ele fala, o Senhor Deus, ele cumpre, de modo que fica também um alerta para a geração atual, posto que a igreja está pregando, a igreja está anunciando que haverá um juízo sobre esta terra, e não tarda, viu? Não tarda, está para acontecer. Prosseguindo aqui a nossa lição de número 7, nós apresentamos aí na tela para vocês mais uma vez o esboço, e agora destacando
o segundo tópico que diz o fim é chegado, que é o capítulo 7, o verso 10 até o verso 16. Vamos colocar aí para vocês o primeiro parágrafo. Mas antes de fazer a leitura do parágrafo, eu vou ler o texto, verso 10 até o verso 16. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. No mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé, filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Feita esta leitura, agora nos voltamos para o nosso material de classe, no primeiro parágrafo, que diz: terminado o prazo de 7 dias designados para os arranjos finais, tem início uma grande inundação sobre a terra. Quando então, abre aspas, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Fecha as aspas. Nos primeiros dias da criação, quando a matéria ainda era um abismo de águas, o Todo-Poderoso fez uma primeira separação entre águas e águas, criando uma expansão que chamou de céus. E depois, como que represou as águas abaixo dessa expansão para que aparecesse a terra seca. Pôs limites aos mares para que não tornassem e cobrissem a terra. Como disse Pedro, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foram tiradas da água, e no meio da água subsiste. Agora, o que Deus estava fazendo era remover essas contenções, de modo que as águas, tanto contidas nas profundezas dos mares, como acumuladas na expansão dos céus, voltassem a recobrir a terra, desfazendo assim toda a substância e como que devolvendo à matéria o seu estado original. Muito bem. Com esse texto aqui, nós estamos recapitulando o início de tudo, quando a terra ainda era sem forma e vazia. E o que nós temos? Um globo totalmente coberto por água, um volume enorme de água. Quando Deus, então, ele fez a separação entre as águas de baixo e também as de cima, né? Na expansão que ele chamou céus. Então, o Senhor, como que ele repartiu aquelas águas, tirando uma grande porção de águas de sobre a terra, e então ajuntando elas na expansão dos céus, que nós hoje conhecemos como as nuvens, estão aí. Então, uma porção grande nos céus e uma porção aqui ainda de restante na terra. A que fica na terra, o Senhor ajunta essa porção num lugar, de modo que apareceu a porção seca. E aí fica bem separado a água da porção seca.
E agora vai acontecer o contrário. Agora Deus vai reunir, vamos falar dessa forma, Deus vai reunir essa água novamente do jeito que foi no princípio. Antes de continuar aqui com vocês essa ideia, eu quero destacar o seguinte: muitas das vezes nós ouvimos que a chuva, como aconteceu aqui na época de Noé, foi a primeira vez que aquela geração, que aquele povo, antes do dilúvio, eles viram chuva. Baseado aqui em Gênesis capítulo 2, e o verso de número 5, que diz o seguinte: toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Prestemos atenção no texto que aqui ora lemos. Pelo seguinte: a ideia de que não havia chuva antes do dilúvio, ela não cabe, tá bom? Ela não está bem colocada aqui não. Porque quando nós lemos esse versículo, principalmente o verso de número 5, toda a planta do campo ainda não estava na terra. Ou seja, tinha as sementes lá, mas não tinha ainda a planta, e toda a erva do campo ainda não brotava. E por que que não tinha planta, e por que ainda não brotava, e por que ainda não chovia? O texto nos mostra que porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, então não tinha planta, não havia semente brotando, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. E por que que Deus não havia feito chover ainda na terra? Aí a última parte do verso explica: porque não havia homem para lavrar a terra. Então preste atenção. Só tinha vapor e não chovia, porque não tinha ainda a plantação ainda brotando, e não brotava porque não tinha homem para cuidar. Ora, depois que Deus cria o homem, e aí formou o jardim, e aí sim já tem planta lá no jardim, e agora Deus pega o homem e coloca lá, já temos o homem. Então não havia chuva, tem uma explicação. Por que não tem chuva? Porque não tem homem para lavrar. Mas uma vez que Deus criou o homem, colocou o homem ali, agora sim, nós vamos ter chuva. Agora nós temos as plantas nascendo, porque uma das condições para que essa planta na terra ela venha a crescer é a chuva. A chuva, a água ali por meio da chuva, ela é fundamental. Então, existindo o homem, agora temos sim chuva. O outro detalhe: em Noé, ele está vivendo aí os anos 1000, nasce em 1056. O ano do dilúvio, da idade de Noé, é o ano 600 de Noé. Mas como Noé nasceu no ano 1056, então nós temos o ano do dilúvio, o ano 1656. Ora, durante 1600, arredondando aí, 1600 anos, quantos homens nós não temos na face dessa terra? Pense bem. Durante um período de 1656 anos, quantos homens? Milhões. E o que eles estão fazendo na terra? Lavrando a terra, trabalhando a terra, criando na terra. E como seria possível tal coisa sem chuva? Então é descabida esta ideia de dizer que não existia chuva antes do dilúvio.
Na realidade, o que nós temos no dilúvio? No dilúvio, nós vamos ter uma chuva torrencial. É Deus agora tirando lá de cima tudo que ele havia posto lá e ele voltando para a terra. E ainda os abismos também se abrindo e água voltando a cobrir toda a terra. Então isso aqui é importante, você que é professor de escola bíblica dominical, você entender bem. Se não entendeu aqui o vídeo, dá para você pausar, dá para você voltar. Deixa eu voltar aqui para entender o que o pastor Denilson falou. Dá para você fazer isso. Assista várias vezes, não tem necessidade de eu repetir, porque isso aqui está ficando gravado para você ouvir quantas vezes for necessário. Ademais, eu estou à sua disposição para qualquer dúvida. Você vai encontrar aí o meu WhatsApp aí no grupo de obreiros e você vai enviar-me as perguntas que eu respondo para você. Tudo bem? Então vamos dar prosseguimento aqui a essa ideia. Então, águas de baixo, águas de cima, e aí então cobriu toda a terra novamente, como foi desde o princípio. Aí a última linha, ou a penúltima linha aqui desse material, está escrito assim, ó, na expansão dos céus, voltasse a recobrir a terra, desfazendo assim toda a substância e como que devolvendo a matéria ao seu estado original. Deus fez voltar tudo como estava lá no início, zerou tudo. E só agora mantendo Noé, a sua família e também os animais escolhidos aí, conforme nós temos no texto sagrado, dentro desta arca. Agora, fora isso, tudo vai ser volta à forma original. No nosso segundo parágrafo deste segundo tópico, eu leio: é importante salientar que, havendo Noé e seus 3 filhos, uma mulher e as 3 mulheres e seus filhos, e todos os animais conforme a sua espécie, entrado na arca, o Senhor fechou a arca por fora, de modo que eles não pudessem mais sair, enquanto o juízo não se consumasse sobre aquele mundo, nem ninguém do lado de fora entrar, caso o desejasse ou tentasse. É mais certo, contudo, como disse o próprio Senhor Jesus, que nenhum daqueles que ficaram do lado de fora da arca tenha se dado conta do dilúvio, senão tarde demais para intentarem qualquer forma de escape. Esse texto de Mateus eu quero ler com vocês, porque é a aplicação do Senhor Jesus para a geração dele, a época que Jesus pregava, da época que Jesus ensinava, e também para nós, nos dias que nós estamos vivendo. Começamos aí do capítulo 24, com o verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Não vai ser possível ficar alguém nesse mundo sem ter ouvido a mensagem. Como eu disse um pouquinho atrás, para que depois alegue desconhecimento do aviso de Deus. De forma alguma, todos serão alertados. O evangelho vai ser pregado. O evangelho do reino é pregado a todos. Assim como na época de Noé foi pregado para todos, nos dias atuais, da mesma forma. Vamos para o verso 37. E agora, o alerta, a exortação, a vigilância. E como foi nos dias de Noé? É Jesus ensinando, é Jesus pregando aquela geração, aquele povo da sua época. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até
até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Dia e hora do retorno de Jesus, da manifestação do Senhor Jesus nas nuvens dos céus, ninguém sabe, nem os anjos, somente o Pai, conforme Jesus disse. O que cabe a cada um de nós? Bem, é sempre nós estarmos em vigilância, preparados para qualquer momento nós sairmos desse mundo, porque isto vai acontecer. E a nossa mensagem, quanto pregadores que nós somos, precisamos pregar para esta nossa geração. Como disse Paulo, pregue em tempo e fora de tempo. Dê testemunho. Tenha uma vida em santidade. Tenha uma vida de preparação. Você está pregando algo e você está se preparando para esse evento tão importante. Então, aquilo que eu falo, eu estou demonstrando através do meu comportamento e me separando dessa geração má, corrupta e que se revolta contra Deus. Eu estou pregando e estou me preparando cada dia mais, porque esse dia vai chegar. Nós não sabemos quando vai ser, mas para nós é como se fosse acontecer hoje. E nós estamos vivendo essa experiência, nós estamos aguardando. Essa é a viva esperança em nossos corações. Quanto àqueles que estão lá fora, os que acreditarem, os que crerem nessa mensagem, por certo, entrarão na arca. Virão para Cristo, receberão Cristo, reconhecerão que Cristo é o Senhor e se entregarão a Ele. Agora, aqueles que não acreditam e ficarem, às vezes, zombando, esse dia vai pegá-los de surpresa, assim como aconteceu nos dias de Noé. Partimos agora para o nosso terceiro tópico, que é a extensão da destruição causada pelo dilúvio. Capítulo 7, o verso de número 17 até o verso de número 24. Eu vou fazer essa leitura também aqui com vocês. Capítulo 7, o verso 17 até o verso 24. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Estou dando ênfase a esta leitura. Todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu. Não é somente naquela região. É debaixo de todo o céu. Esses altos montes foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, feras, réptil, que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal,
até ao réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Que coisa. Vamos ler o material. Pode-se perceber a magnitude da destruição causada pelas águas do dilúvio, em comparação com qualquer outra inundação já noticiada na história, pelo fato do volume das águas ter aumentado tanto. Ao longo dos 40 dias e noites de chuva, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Mesmo não podendo afirmar que a topografia de então era a mesma do mundo pós-dilúvio, uma vez que muitos vales, cadeias de montanha, etc., que hoje conhecemos, devem a sua formação às grandes inundações, senão ao próprio dilúvio, o texto permite afirmar que a terra já tinha suas planícies, vales e montes. Sabemos que esses diferentes tipos de terreno criam desníveis para a água que tende a se acumular nos lugares mais profundos. Mas aqui temos a descrição de uma inundação tão colossal que não apenas preencheu todas essas depressões, mas ultrapassou até os mais altos montes da terra. Foi realmente uma destruição universal e não uma inundação local, como querem alguns. Pela leitura do texto sagrado, e uma vez que nós, como cristãos, nós temos a Bíblia Sagrada como regra de fé para nós, então nós cremos que o dilúvio, ele tomou conta de toda a terra, até por causa das leituras que nós já fizemos e das explicações que nós já demos, que as águas dos céus se uniram novamente aqui com a terra, como foi desde o princípio, de modo que toda a terra, ela foi coberta pelas águas do dilúvio. Não foi algo que aconteceu lá naquele local especificamente falando, né? Então, houve realmente aí uma inundação. E nós lemos aqui como que também a topografia aí, ela foi alterada pelas águas. Ora, nós podemos ter uma ideia bem básica de alguns estados da nossa federação que no ano passado e alguns anos também passados, outros aí sofreram por inundação, e como que existe uma modificação do relevo das cidades, enfim, dos rios, tudo é alterado. E olhe que não é nada comparado a isso que nós estamos mostrando que aconteceu aqui no dilúvio. Então, sim, aqui a água alcançou e ficou, conforme nós lemos do texto sagrado, os côvados marcados, os 15 côvados, acima do mais alto monte. Então, não teve jeito, né? Não teve como a água se concentrar num vale ou numa parte mais baixa lá, de jeito nenhum. Ela tomou conta de tudo, realmente, conforme nós aqui lemos. Ainda nesse primeiro parágrafo desse terceiro tópico aqui, nós lemos: e visto como a terra se constituía de uma única massa, e não dos continentes, das ilhas que conhecemos hoje, é mais simples entender que, se as águas cobriram os cumes das montanhas, inevitavelmente cobriram toda a terra. Aí, né? Lógico, dando ao planeta um aspecto semelhante ao que teve no princípio, sem forma, vazio, e tudo que se via era a face do abismo. Então a terra agora está toda coberta de água novamente. Além disso, o propósito de Deus para destruir tudo que havia no seco, do homem até os animais, de modo que Noé e sua família, os animais que levou consigo o arca, se tornassem os únicos herdeiros do novo mundo que apareceria após as águas baixarem. Imagine você que, se esse dilúvio tivesse tomado conta somente lá de uma determinada região, de lá onde a gente marca, onde
o povo habitava no princípio da região da Mesopotâmia, só para a gente ter uma ideia aqui da topografia do qual nós estamos falando. Então, daquela região ali. Ora, os homens não teriam tempo para fugir para uma terra mais distante? Sim, teriam-se condições de fugir. Só que eles não conseguiram fugir por essa razão. A inundação não foi local, ela foi universal. Ela tomou conta de toda a terra, de modo que não conseguiriam ninguém escapar de forma alguma, nem pensar em subir no pico do Everest, de jeito nenhum. Lá no pico do Everest também já tinha água, já tinha alcançado, então não teve como fugir. E o propósito de Deus, conforme aqui colocado no material de classe para nós, era recomeçar um novo mundo, recomeçar após as águas baixarem. E Deus recomeçaria com quem? Com Noé e a sua família, não com outras pessoas que porventura tivessem escapado. Não, isso também está fora de cogitação. Prosseguindo agora para o nosso segundo parágrafo desse terceiro tópico. Consideremos ainda que, passados 40 dias e 40 noites de chuvas torrenciais, o dilúvio não havia terminado. A inundação havia chegado ao seu ápice e toda a terra se encontrava submersa sob as águas. Contudo, levaria um tempo ainda maior para que estas se escoassem e voltassem ao seu lugar de origem, e para que a face da terra seca pudesse novamente aparecer, ser avistada, e finalmente aqueles que estavam na arca saírem e habitarem-na. O texto desse capítulo se encerra afirmando que as águas prevaleceram sobre a terra durante mais 150 dias, período durante o qual a arca permaneceu à deriva, ora levada pelas forças dos ventos, ora flutuando sobre as águas na calmaria após a tormenta. Algo também que para nós força a nossa afirmação, né, de que as águas cobriram toda a terra, é de que o Senhor também colocou ali na arca as aves. As aves também tiveram que entrar na arca. Ora, se tivesse alguma parte da terra que não fosse coberta pelas águas, as aves também não encontrariam refúgio em algum local desses. Para que entrar na arca? Então, aves também entraram na arca. Perceba que é mais um ponto para a gente reforçar o nosso argumento de que toda a terra, absolutamente toda a terra estava coberta, tá bom? Sem entrar na outra aula ainda, que nós vamos destacar numa próxima aula, a respeito da pomba depois que Noé vai soltar. Então, se tivesse algum canto sem água, a pomba iria e acharia esse local e não retornaria para a arca. Mas da primeira vez que Noé solta, ela retorna porque não tem local, não tem lugar para pousar. Então, aqui fica para nós a extensão da destruição causada pelo dilúvio, fora que ainda vai mudar também a topografia da terra, que antes do dilúvio, apenas uma ilha existente, apenas um continente, e depois vai tomar uma outra configuração, esta que, ou aproximada dessa que nós conhecemos hoje, tá bom? Os continentes. Então está aqui, passado para os irmãos, a lição de número 7, o mundo é destruído pelo dilúvio. Desse modo aqui nós temos a conclusão da nossa aula. Vamos fazer a leitura. O dilúvio foi uma das primeiras prefigurações do juízo de Deus contra os ímpios. E como tal, ensinamos importantes lições sobre o juízo a se realizar no último dia, do qual haverá também livramento para os santos e fiéis. A impossibilidade de os ímpios escaparem ao castigo, uma vez que todas as oportunidades de arrependimento
e de se buscar refúgio em Deus terão se esgotado, e a preservação dos que abrigaram na arca da salvação para um novo céu e uma nova terra. Então, professor, destaque aí, feche a sua aula destacando essas lições. Primeira aí sobre o juízo a se realizar no último dia, tá bom? Do qual haverá livramento para santos e fiéis. Depois, a impossibilidade de os ímpios escaparem ao castigo, uma vez que todas as oportunidades de arrependimento e buscar refúgio em Deus terão se esgotado. Qual que é o momento para se voltar para Deus? É enquanto se anuncia o juízo, é enquanto se prega. Então, naquela época, oportunidade de buscar refúgio na arca, quando seria? Enquanto Noé estava construindo a arca, enquanto se estava anunciando o juízo. Quando começa a chover, né, e as correntes de águas começam a cair, agora já não tem mais oportunidade. Deus fechou. É Deus quem fecha. Não é Noé, é Deus. Deus fechou aquela arca pelo lado de fora. Não tinha como Noé abrir essa arca e socorrer alguém, de forma alguma. Então, a oportunidade de arrependimento é agora, é hoje. Da mesma forma, a igreja, enquanto a igreja está sobre a face da terra, há oportunidade para o arrependimento, para se voltar para Deus, para se crer na mensagem que nós estamos pregando. Agora, quando Jesus voltar, a igreja vai ser tirada da terra, acabou. Não vai haver mais oportunidade. Chegou, entramos na arca e fechou a arca. Não tem mais. Não vai ficar grupinho por aí não, tá? Tendo uma segunda oportunidade. Esqueçam disso. Esqueçam disso. A oportunidade está sendo agora. A pregação é agora. Agora se anuncia o reino de Deus. Se anuncia. E após isso vai vir o juízo. Então, o homem tem que ficar atento e prestar atenção e crer na mensagem hoje. Não é nem amanhã, porque você não sabe se você vai ter um amanhã. E, então, tempo esgotado, por fim, a última lição, a preservação dos que abrigaram na arca da salvação para um novo céu, uma nova terra. De modo que essa terra, como diz o apóstolo Pedro, ela está reservada como um tesouro para o dia do juízo. Lá daquele mundo foi por água, agora fogo, fogo do alto. Não é esse fogo que nós temos aqui não, vai vir fogo de Deus. Então essa terra está preservada, está reservada, e o juízo de Deus virá. Fogo dos céus cairá sobre essa terra. Os céus vão se desenrolar, e daí veio o juízo do Senhor. E nesse momento que acontecer, não haverá mais tempo. Tempo para arrependimento, tempo para reconciliação, de jeito nenhum. O teu tempo para se reconciliar com o Senhor é agora, é hoje, não é amanhã, repito. Muito bem. Dito isso, nós apresentamos para vocês a lição de número 7. O mundo é destruído pelo dilúvio. E aí apresentado para vocês na tela o nosso esboço. E apresentamos uma introdução, os nossos 3 tópicos. O primeiro, preparativos finais para o dilúvio. O segundo, o fim é chegado. O terceiro, a extensão da destruição causada pelo dilúvio. E por fim, a nossa conclusão. O nosso texto áureo de Gênesis, capítulo 7, verso 23, assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus. Foram extintos da terra e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Aqui, meus irmãos, a nossa lição da escola bíblica dominical, Gênesis, as origens, e essa lição que é a nossa lição de número 7, o mundo é destruído pelo... Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal.
canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.